Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Nós vamos iniciar aqui as perguntas e respostas da live que tivemos, Visões das Portas Abertas no Céu. A primeira pergunta que nós temos aqui, as 6 asas dos querubins em Isaías capítulo 6, e também as asas que estão nos querubins lá de Apocalipse capítulo 4, são asas literais ou simbólicas? A Bíblia fala de anjos com 2 asas, 4 asas e 6 asas. Portanto, não há razão para pensarmos que sejam simbólicas estas asas. Os seres celestiais, os querubins, com 4 rostos e 6 asas, eles são tão diferentes que João encontrou dificuldade para definir em linguagem humana aquilo que ele viu. Cremos exatamente como diz a palavra de Deus, em Apocalipse 4, verso 7. Que o primeiro ser vivente tinha semelhança a um leão, simbolizando a tribo de Judá. O segundo ser vivente era semelhante a um bezerro, isto era símbolo da tribo de Efraim. E o terceiro ser vivente tinha o aspecto de um rosto de homem. Este é o símbolo da tribo de Ruben. E o quarto ser vivente tinha a semelhança de uma águia voando. Isto era uma representação da tribo de Dan. É importante observar que estas 4 tribos, a tribo de Dan, de Efraim, de Judá e de Rubens, elas estavam bem ao redor do tabernáculo. Eram as mais próximas do tabernáculo. Representando também lá no céu, os 4 querubins, eles estão ao redor do trono de Deus. A segunda pergunta: quando será o momento em que Jesus julgará os vivos? Jesus começou o juízo dos mortos em 1844. Porém, o juízo dos vivos só terá início quando o decreto dominical, a lei dominical, for aprovada mundialmente. Então, o sinal da besta começará a ser imposto, aplicado nos ímpios que rejeitam os mandamentos de Deus, e o selo do Deus vivo será aplicado na testa de todos os filhos e filhas de Deus, selando-os para a eternidade. Próxima pergunta. Na Bíblia fala quais critérios Jesus usa para julgar? Sim, a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé e somos julgados segundo as nossas obras. Não só a Bíblia diz que nós somos julgados pelas nossas obras, como também diz que a norma do juízo divino é a lei de Deus, os 10 mandamentos. Isto está em Tiago, capítulo 2, verso 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. E nos versos 10 e 11 menciona que a lei da liberdade é aquela que diz: não matarás, não adulterarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Portanto, queridos, Jesus Cristo nos salva pela fé, mas o juízo celestial será segundo as obras de cada um. E a recompensa também será segundo as obras de cada um. Aqui diz em Apocalipse capítulo 22 e o verso 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Salvos pela fé, recompensados pelas obras. Nós entendemos que a relação de fé e obras, ela é tão íntima que você não pode separá-las. Ninguém será salvo pelas obras, porque a salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Porém, queridos, esta fé em Jesus Cristo gera boas obras, gera obras de obediência na vida dos filhos de Deus. Próxima pergunta. Quando João teve a visão da porta aberta no Santíssimo, onde ele estava em corpo e espírito? João estava na ilha de Patmos, quando ele foi tomado em visão e teve a visão do Apocalipse. Próxima pergunta. Em Apocalipse 4, 7, havia diante do trono 4 seres viventes, 4 querubins. O primeiro ser vivente semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, e o terceiro semelhante ao rosto de um homem, e o quarto ser vivente semelhante à águia voando. Eles representam alguma coisa? Sim. Nós vemos aqui o leão representando a tribo de Judá, a águia representando a tribo de Dan e também o bezerro representando a tribo de Efraim e o rosto de homem representando Ruben. Próxima pergunta.
Pastor, você fez referência a Apocalipse 11:19 ao ano de 1844, quando Jesus passa do lugar santo para o Santíssimo. Gostaria que o senhor me explicasse como é possível esse verso se referir ao ano de 1844, sendo que ele está na 7ª trombeta e esta ainda não foi tocada. Exatamente, queridos. Nós precisamos entender que as profecias, muitas delas têm dupla aplicação. Exatamente. Apocalipse 11:19 tem dupla aplicação. Quando nós falamos dupla aplicação, uma aplicação é a secundária e a outra é a primária. Ambos são legítimas. Porém, a aplicação primária é aquela que está dentro do contexto. E a aplicação secundária está fora do contexto, mas é legítima. É assim que Apocalipse capítulo 11:19 foi aplicado para 1844, quando Deus trouxe luz celestial sobre o Santíssimo do Santuário Celestial. Luz celestial sobre a santa lei de Deus, os 10 mandamentos, desprezados durante a Idade Média, e que foram agora restaurados e pregados e anunciados para o mundo todo, a lei de Deus. Porém, queridos, uma vez mais, a profecia de Apocalipse 11:19 vai se cumprir. E agora é a aplicação primária. Por que primária? Porque está dentro do contexto das 7 trombetas. No toque da 7ª trombeta, as portas do céu se abrem e será vista a arca do concerto, os 10 mandamentos e a mão de Deus segurando as 2 tábuas de pedra. E todos terão que ler os 10 mandamentos. E também, no toque da 7ª trombeta, a voz de Deus será ouvida, anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. Próxima pergunta. Apocalipse 4, verso 1 fala, depois destas coisas. Dá a entender que é depois de Laodiceia, os acontecimentos de Apocalipse 4. Mas essa expressão se repete no Apocalipse algumas vezes. Seria a mesma lógica de interpretação? Cada caso precisa ser analisado. Cada caso você precisa analisar os textos que vêm antes e os textos que vêm depois, para entender se está dentro do contexto. Aqui em Apocalipse 4, verso 1, está dentro do contexto de Laodiceia. Qual é a certeza disso? A certeza é de que todos os ciclos de 7, todos os 4 grandes ciclos de 7 do Apocalipse, eles só terminam depois que Deus menciona aquilo que está no capítulo 4 e no verso 5. Percebam que os ciclos de 7 só terminam com estas expressões. Leia Apocalipse 4, verso 5. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Ou seja, esta expressão, e do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, menciona que o ciclo de 7, as 7 igrejas, terminou aqui. Portanto, queridos, Apocalipse 4:1, a porta aberta no céu, o Santíssimo, o trono de Deus cercado por 24 outros tronos, está claramente relacionado com a igreja de Laodiceia e não com a igreja de Éfeso. Você pode ver também em Apocalipse capítulo 8, verso 5, quando conclui a série dos 7 selos. Leia comigo, Apocalipse 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Agora veja a expressão. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Os terremotos foram acrescentados. E no final do ciclo das 7 trombetas, as saraivas vão ser acrescentadas. Podem ver agora no fim do ciclo das 7 trombetas. Apocalipse 11, verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos. Estão vendo a expressão? Concluindo o ciclo de 7. E houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos, e agora acrescenta mais, saraiva. À medida que o tempo vai avançando e vai se aproximando da volta de Jesus, mais acontecimentos vão sendo acrescentados. Primeiro, só vozes, trovões e relâmpagos. Depois, acrescenta-se terremotos. Depois, acrescenta-se saraivas. Por isso, queridos, nós não temos nenhuma dúvida de que Apocalipse capítulo 4, verso 1, faz parte, sim, da igreja de Laodiceia, o povo do juízo, a era do juízo. Mais uma pergunta. Pastor, gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre o ministério de Jesus no lugar santo, pois ainda tenho dificuldade de entender sobre isso. Entendo muito bem sobre o ministério de Jesus no lugar santíssimo, desde 1844, como sumo sacerdote. Mas e o ministério de Jesus como sacerdote? Ainda continua paralelamente ao ministério de sumo sacerdote? Sim, queridos.
O ministério de Jesus como sacerdote não terminou quando ele entrou no Santíssimo. Queridos, em 1844, Jesus não cessou de interceder. Ele adicionou ao seu ministério de intercessão mais uma fase, que é a terceira e última fase do seu ministério no Santuário Celestial, que é do Santíssimo, que é do juízo celestial, que é como juiz, o leão da tribo de Judá. Mas ele continua intercedendo. E a prova disso, queridos, está em Apocalipse capítulo 8. A prova de que Jesus Cristo, mesmo depois de 1844, continua intercedendo por você e por mim junto ao altar de incenso, ou seja, ele exerce a função de intercessor e exerce a função de juiz. Ele é o Cordeiro e ele também é o leão da tribo de Judá. Por isso, em Apocalipse capítulo 8, verso 3 e 4, mostra Jesus Cristo intercedendo junto ao altar de ouro na presença do Deus Pai. Lemos aqui Apocalipse 8, verso 3 e 4. E veio outro anjo, este anjo é Jesus, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Jesus está intercedendo aqui, ele não está julgando. Portanto, queridos, o ministério sacerdotal e sumo sacerdotal de Jesus, ele corre paralelamente desde 1844. Agora, aqui em Apocalipse capítulo 8 e o verso 13 e 4, existem teólogos que dizem que este anjo, com incensário de ouro, intercedendo, apresentando diante do trono do Pai as orações dos santos, não é Jesus. Queridos, um anjo não pode interceder junto ao altar de incenso. Se um anjo pudesse interceder pelos seres humanos, Jesus Cristo não precisaria ter se tornado um ser humano. Para ser intercessor e mediador, o mediador tem que pertencer à família daqueles por quem ele está mediando, intercedendo. Por isso, queridos, aqui diz em Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 5 e o verso 1. Aqui diz, porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Todo sumo sacerdote, ou sacerdote, tomado dentre os homens, dentre os seres humanos. Por isso Jesus teve que encarnar, tornar-se humano, para se tornar o seu e o meu sacerdote. É constituído a favor dos homens. Ou seja, o sacerdote tem que pertencer à família daqueles por quem está intercedendo. Por isso, lá em Apocalipse capítulo 8, quando menciona o anjo intercedendo junto ao altar de incenso, este anjo não é um anjo comum, é o anjo da aliança. Dezenas de vezes a Bíblia menciona Jesus Cristo como anjo do Senhor, anjo da aliança. Lá em Malaquias capítulo 3, verso 1, menciona que Jesus Cristo é o anjo da aliança. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, verso 1. Aqui nós lemos, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor. Quem viria ao templo? O Senhor. A palavra Senhor aqui é o YHWH, o tetragrama. É o nome de Deus. Malaquias 3, verso 1, na metade do verso diz, e de repente virá ao seu templo o Senhor, o YHWH, a quem vós buscais, o anjo do concerto, o anjo da aliança, a quem vós buscais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então Jesus é o anjo da aliança. É ele que intercede por você e por mim junto ao altar de ouro no santuário celestial. A segunda parte desta pergunta diz, e esse livro que está selado, o livro selado com 7 selos, é o mesmo livro que foi selado em Daniel? Sim. O livro selado em Daniel é a parte final do livro Daniel que dizia respeito ao juízo celestial, à purificação do santuário. Esta foi a parte da profecia que Daniel não entendeu. Daniel 8,14, as 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, que começaram em 457 a.C. e terminaram em 1844 depois de Cristo. Esta parte Daniel não entendeu. Por isso o anjo, lá em Daniel capítulo 12, verso 4, abra sua Bíblia, em Daniel capítulo 12 e o verso 4. Veja o que diz aqui. E tu, Daniel,
fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. O livro de Daniel ficou selado até o tempo do fim. O livro selado de Daniel, ele é desselado aqui em Apocalipse capítulo 5. A parte selada do livro de Daniel, ela é desselada pelo leão da tribo de Judá, aqui em Apocalipse capítulo 5. Quando o leão da tribo de Judá pega o livro selado com 7 selos e começa a abrir selo após selo. Na Bíblia, queridos, só existe um livro selado e um livro desselado. Não existem 2, 3. Daniel, a última parte do livro de Daniel é o livro selado. Em Apocalipse, o livro selado com 7 selos é desselado pelo leão da tribo de Judá. E lá em Apocalipse capítulo 10, você vê este livro selado agora aberto. O livrinho aberto foi visto na mão do anjo e foi dada a ordem para João: coma este livrinho. E ele comeu e foi doce na boca, mas amargo no ventre. Este livrinho é o livrinho de Daniel, é o livro selado com 7 selos. Portanto, queridos, existe um link, existe uma relação preciosa entre Daniel, Apocalipse 5 e Apocalipse 10. Aqui tem outra pergunta. Quando o Senhor fala que cada cavalo do Apocalipse, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo amarelo, cavalo preto, quando o Senhor diz que estes cavalos representam os grupos que são julgados no juízo celestial, isso nos deixa confusos, porque fomos ensinados de que esses cavalos representam as igrejas do Apocalipse, desde a igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia. Queridos, se os cavalos representam os períodos históricos da igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, por que então existiam somente 4 cavalos? Se esses cavalos representavam as 7 igrejas, deveriam ser 7 cavalos. Mas por que não são 7 cavalos? Porque não representam os períodos históricos da igreja. Não existe nada de sagrado nos períodos históricos da igreja. Isto foi revelado para João na história das 7 igrejas. Mas, queridos, os 7 selos, o livro selado com 7 selos, era tão sagrado que nem o pai, que estava com o livro selado na mão, podia abrir. Somente o leão da tribo de Judá podia abrir aquele livro selado com 7 selos. E por que Jesus Cristo, quando recebe o livro selado com 7 selos da mão do Pai, a figura de Jesus Cristo ali não é de um cordeiro, mas ele entra na presença do Pai como o leão da tribo de Judá. Essa expressão leão da tribo de Judá diz respeito ao juízo, Jesus como juízo no santuário celestial em 1844. Portanto, queridos, se Jesus recebeu da mão do Pai o livro selado em 1844 e começou a abrir selo após selo, não faz sentido você dizer que refere-se aos períodos históricos da igreja. Não, queridos, diz respeito ao juízo celestial. 7 selos significam 7 fases do selamento. Selo é igual selamento. E você entende selamento como julgamento. Uma pessoa selada, ela está julgada. Portanto, 7 selos são 7 fases do selamento e não 7 fases históricas das 7 igrejas. O que muitas pessoas não querem aceitar é que existe uma sequência da igreja de Laodiceia para a sala do juízo em Apocalipse 4. Mas a sequência ali é irrefutável. Deus mostrou para João: sobe, João, e eu te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. E continua mostrando a porta aberta, o trono de Deus cercado por 24 tronos. E agora, em Apocalipse 4, verso 5, termina o ciclo das 7 igrejas, mencionando que houve o quê? Trovões, vozes e relâmpagos. É ali, em Apocalipse 4, verso 5, que termina o ciclo das 7 igrejas. Não em Apocalipse 3. Queridos, por mais que alguém queira dizer que o ciclo das 7 igrejas terminou em Apocalipse 3, verso 22, não é verdade? Porque todos os ciclos de 7 aqui do Apocalipse, eles terminam com esta expressão: relâmpagos, trovões e vozes. E vai acrescentando, e terremotos, e depois acrescenta-se saraivas. Portanto, nós não podemos dizer que o ciclo de 7 das 7 igrejas terminou em Apocalipse 3, verso 22. Não, Apocalipse 4, o trono de Deus, os 24 tronos, estão dentro da igreja Laodiceia. Era do juízo, povo do juízo. Está muito claro, muito convincente.
E depois de Deus mostrar a sala do juízo no capítulo 4, mostra o livro do juízo no capítulo 5. E agora o capítulo 6 e 7, Jesus abre os selos dentro do Santíssimo. É o processamento do juízo em 7 fases. E o 7º selo é o fim do juízo. É o fechamento da porta da graça. Louvado seja Deus por essa clareza com que a profecia foi apresentada, para que você seja confortado, que você seja animado, para que você entenda que nos preparemos para este grande dia. Se aproxima o dia do juízo dos vivos. E nós todos vamos passar pelo juízo dos vivos, mas não sem saber quando será, ou se já aconteceu ou não. Não, queridos, o juízo dos vivos ocorre no 6º selo, e Deus vai anunciar para todo mundo este juízo dos vivos com sinais no céu, na lua, nas estrelas e um grande tremor de terra. Ninguém dos vivos será julgado sem saber que está sendo julgado, porque Deus anuncia, chegou a hora do juízo dos vivos. Aleluia. Temos aqui mais uma pergunta. Pastor, o que são os olhos dos seres viventes de Apocalipse 4, verso 6? Aqui lemos em Apocalipse 4, verso 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Os querubins são seres que a linguagem humana não tem palavras para descrever. É algo que João nunca tinha visto. Então, ele viu esses seres celestiais com 6 asas, com 4 rostos, cheios de olhos. Eles não dão as costas para Deus nunca. Em qualquer direção que eles andem, eles estão de frente para Deus, nunca dando as costas para Deus. São seres celestiais descritos, mas que nós vamos conhecer exatamente como eles são quando chegarmos lá no céu. Outra pergunta. Pastor Samuel, o que são os 7 Espíritos de Deus mencionados em Apocalipse 4, verso 5? E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. As 7 lâmpadas de fogo representam o candeeiro, os 7 castiçais. Queridos, estes castiçais, eles eram alimentados com azeite de oliva, e aquela chama não se apagava. Mas aquele azeite de oliva que era colocado nos castiçais para continuar a chama brilhando, representava o Espírito Santo. Portanto, os 7 castiçais, recebendo o azeite de oliva representando o Espírito Santo, representava também os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus é uma expressão que menciona a plenitude do Espírito Santo. Aqui há uma outra pergunta. Pastor Samuel, em relação às portas abertas, não tenho nenhuma dúvida. Mas eu gostaria de perguntar por que muitos interpretam as 7 trombetas como eventos que já ocorreram no passado. É tão claro que as trombetas ocorrerão depois do fechamento da porta da graça, quando Satanás vai destruir 1/3 da terra. Queridos, essa interpretação das 7 trombetas escatológicas, começando a serem tocadas depois que Jesus lança o incensário sobre a terra, em Apocalipse 8, verso 5, então, capítulo 8, verso 6, diz, e os anjos que têm as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. E elas começam a ser tocadas no verso 7. Apocalipse 8, verso 7 é a primeira trombeta, somente depois de Jesus ter lançado o incensário sobre a terra e dito, está feito, fechou-se a porta da graça. É tão convincente, queridos, que Josias Litt, que interpretou as trombetas como sendo históricas, acontecimentos passados. Depois que eles passaram pelo desapontamento de 1844, lembre-se que Josias Litt pertencia ao movimento millerita de Guilherme Miller. Estavam aguardando a volta de Jesus para 1844. Então, ele interpretou as 7 trombetas como profecias que tinham que se cumprir obrigatoriamente antes de 1844, porque eles criam que Jesus viria em 1844. Como é que ele interpretaria as 7 trombetas para um período posterior a 1844? Seria impossível. Então, ele interpretou as trombetas de forma histórica, para que elas se cumprissem antes de 1844. Porém, queridos, Josias Litt, depois do desapontamento de 1844, ele nunca se tornou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, ele reconheceu o erro.
ele reconheceu o erro de ter interpretado as trombetas de forma histórica. E ele mudou a sua pregação. Então ele começou a ensinar que as 7 trombetas são escatológicas, são eventos futuros que iriam acontecer antes da segunda vinda de Jesus. E você pode perguntar, pastor, onde é que está escrito isso sobre Josias Litt? Está escrito no Comentário Bíblico Adventista. Esse é o Comentário Bíblico Adventista, volume 10. É a enciclopédia do Comentário Bíblico Adventista. E aqui na página 791. Na página 791, aqui tem o nome Josias Litt. E aqui vem explicando que ele passou pelo desapontamento de 1844 e depois mudou a interpretação das trombetas, entendendo que as trombetas não eram históricas, não eram profecias para o passado, mas eram trombetas escatológicas que iriam se cumprir ainda no futuro, antes da volta de Jesus. Aqui está a explicação. Próxima pergunta. Por que não tem porta aberta do pátio para o lugar santo? Porque, queridos, o santuário celestial não tem pátio lá no santuário celestial. Jesus Cristo morreu no planeta Terra. Portanto, o altar de sacrifício onde foi sacrificado o Filho de Deus é o Monte do Calvário. E o planeta Terra é o pátio do santuário celestial. Por isso, lá no santuário celestial só existe o lugar santo e o Santíssimo. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber melhor o significado dos 7 anjos na mão direita de Jesus. Aqui diz em Apocalipse 1 e o verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Portanto, as 7 estrelas que foram vistas na mão direita de Jesus Cristo representam os 7 anjos, os 7 mensageiros que pregaram, que anunciaram a mensagem nas 7 igrejas do Apocalipse. Uma outra pergunta temos aqui: os 7 Espíritos de Deus seriam uma representação do Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo é representado por 7 Espíritos por causa da plenitude do Espírito Santo. Porque não existe nada que o Pai saiba e que o Espírito não saiba. Não existe nada que o Filho saiba, que o Espírito Santo não saiba. Próxima pergunta. Pastor, em Apocalipse 5 e o verso 6, menciona também o Cordeiro como tendo sido morto, o que é também uma representação de Jesus. Sim, queridos, aqui em Apocalipse 5, verso 6 diz: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, os 24 anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aqui Jesus Cristo é representado pelo cordeiro. Sim, ele é o leão da tribo de Judá, mas ele veio de uma missão. A missão que ele tinha cumprido na terra era de cordeiro de Deus. E agora ele estava entrando no Santíssimo com a missão de leão da tribo de Judá, o juiz do tribunal celestial, o juiz do juízo celestial. Próxima pergunta. O senhor poderia explicar novamente a atuação de Jesus no pátio santo e santíssimo? Sim, queridos, o ministério de Jesus é dividido em 3 fases. Assim como no santuário terrestre, a expiação era feita em 3 fases. Primeiramente, o pecador entrava no pátio trazendo um cordeiro, confessava os pecados sobre a cabeça do cordeiro, matava o cordeiro e o sacerdote então colocava aquele cordeiro sobre o altar de sacrifícios e depois ele entrava no lugar santo com parte daquele sangue para fazer expiação pelo pecado. No santuário da terra fica claro que a expiação era realizada em 3 fases. O pátio era a morte do cordeiro. No lugar santo era a intercessão, era a mediação do sacerdote a favor dos pecadores. E no Santíssimo era feita então a purificação do santuário, ou seja, o dia do juízo, chamado de Yom Kippur, que era o dia 10 do 7º mês. Assim no santuário celestial. Jesus Cristo cumpriu com a sua missão de Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário, no pátio do santuário celestial, no monte do sacrifício, que é o monte do Calvário. Depois ele ressuscitou, subiu para o céu, foi entronizado no céu, iniciou seu ministério no lugar santo. Ali, durante mais de 1800 anos, ele esteve no lugar santo intercedendo
Porém, em 1844, ele iniciou a terceira fase e última fase do seu ministério no céu, que é o juízo celestial, cumprindo a profecia de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Portanto, queridos, Jesus Cristo não deixou de ser cordeiro, ele continua sendo o cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Jesus não deixa de ser sacerdote porque ele entrou no Santíssimo, ele não deixou de ser sacerdote e não deixou de ser cordeiro. Porque ele vai adicionando, ele vai acrescentando uma função à outra. A função de cordeiro foi acrescentada à missão de sacerdote. E à missão de sacerdote foi acrescentada a missão de sumo sacerdote, o leão da tribo de Judá. Próxima pergunta. Pastor, em Daniel 7, Jesus se dirige ao ancião de dias, que é Deus, e pelo contexto, é Deus o Pai quem preside o julgamento, ou seja, Deus o Pai é o juiz. Em Apocalipse, o Senhor disse que Jesus é o juiz. Não há uma contradição? Não, queridos, não há uma contradição. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7. Aqui em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias, o Deus Pai, se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Mas quem oficiou e quem oficia esse juízo no santuário celestial? Quem? Aqui diz no capítulo 7, verso 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem. Ou seja, o filho do homem é Jesus Cristo. E ele veio à presença do Pai. Eis que vinha no céu um como filho do homem. E dirigiu-se a quem? Ao ancião de dias. Foi ao lugar santíssimo do santuário celestial. E o fizeram chegar a ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Este ato de Jesus Cristo vir ao Pai, no final dos 2.300 anos, aqui em Daniel capítulo 7, verso 13, Jesus Cristo, ele veio ao Pai, ao ancião de dias, para receber o livro, para iniciar o juízo. Agora nós poderemos completar a nossa compreensão sobre este assunto, lendo também João capítulo 5. Abra sua Bíblia em João capítulo 5. Aqui diz claramente que quem é o juiz é o Pai. É ele que está sentado no trono com o livro na mão. Só que ele não pode abrir o livro selado com 7 selos, porque ele está sendo julgado neste juízo celestial. Ele foi o primeiro ser acusado por Satanás no céu. Por isso Satanás foi expulso do céu, porque acusou o Pai. E aqui lemos em João capítulo 5 e o verso 22. E também o Pai a ninguém julga. O Pai deveria julgar, mas a Bíblia está dizendo o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O Pai está sentado no trono. O Pai é o juiz, mas ele não julga. Ele deu ao Filho o poder de julgar. Capítulo 5 e agora o verso 27 de João. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque ele é o Filho do homem. Por isso, queridos, tudo isso se completa. Tudo isso está em harmonia. Quando você vê Apocalipse capítulo 5, você vê o Pai assentado no trono, segurando o livro selado com 7 selos nas mãos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5 e vemos aqui o verso 1. Vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este é o ancião de dias, lá de Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. E agora diz, verso 3, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João diz no verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Por que o Pai não podia abrir o livro? Porque ele faz parte do juízo. Ele é um dos julgados. E Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu para ser o defensor do Pai. A missão do Filho é defender o Pai. Quando Satanás acusou o Pai, ele foi expulso do céu, mas não pelo Pai, foi expulso pelo Filho. E agora Jesus Cristo morreu, ressuscitou para poder ser o juiz no tribunal celestial. Agora Jesus Cristo, em 1844 para frente, ele vai defender o Pai em corte. Quando nós falamos defender o Pai em corte, ele vai reunir
todos os milhões e milhões de seres de todos os planetas habitados e todos os anjos. Por isso, ao redor do trono de Deus existem milhares de milhares, milhões de milhões, porque a corte celestial é diante do universo todo. Apocalipse 5 e o verso 11. Apocalipse 5, verso 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e era o número deles milhões, de milhares de milhares. Esta é a corte celestial. E só Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, pode realizar este juízo, porque ele foi constituído pelo Pai para que cumpra com esta missão. Mais uma pergunta. Pastor, pode falar em alguma live sobre a salvação das crianças, já que elas não podem ser batizadas? Queridos, as crianças, quando nascem, os bebezinhos, até 3, 4, 5, 6, 7 anos, enquanto as crianças não sabem discernir o bem e o mal, o certo e o errado, a decisão dos pais vale para elas. A decisão dos pais vale para elas. Quando você lê a Bíblia, você vê lá no dilúvio, aqueles pais que decidiram não entrar na arca, as suas crianças também não entraram. Quando você observa a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Ló e as suas filhas saíram de Sodoma, você pode perceber que os pais que decidiram permanecer em Sodoma com as suas crianças, todos morreram, as crianças também. Então, as crianças, quando são pequenas e não tomam a decisão por si mesmas, a decisão dos pais vale para as crianças. Bendito seja Deus. Por isso você, mamãe, você, papai, vocês precisam se consagrar a Deus. Vocês precisam se santificar a Deus, porque a sua decisão, ao lado de Jesus, vale para a sua criança, para o seu bebê. Que belo pensamento! Podermos salvar os nossos filhos pela nossa dedicação a Deus. Obviamente, quando essas crianças crescem e se tornam adultas, elas vão decidir por si mesmas. E elas podem decidir rejeitar Jesus Cristo. Mas quando crianças ainda, elas dependem inteiramente do papai e da mamãe para conhecer Jesus e para ser salva através do sangue de Jesus Cristo. São os pais que fazem intercessão pelas crianças. Queridos, várias pessoas fizeram a mesma pergunta, aqui de Apocalipse 5 e o verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, os 24 anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Tudo isto aqui é simbólico. Jesus não é um cordeiro. Jesus é um ser humano, mas ele tem o título de cordeiro. Um cordeiro com 7 chifres. Queridos, aqui também tem o simbolismo de 7 olhos. Os 7 olhos representam a onisciência divina. Nada escapa aos olhos de Deus. O número 7 simboliza plenitude. Assim também os 7 Espíritos de Deus representa a plenitude do Espírito Santo, enviados por toda a terra. Nada que se passa aqui na terra escapa aos olhos de Deus. Tudo fica registrado. E, queridos, nós devemos entender que o número 7 é símbolo de plenitude. Outra pergunta. Pastor, como é que nós poderemos chegar aos anos que são os períodos das 7 igrejas? Estes anos do período das 7 igrejas são flexíveis, mas 90% dos teólogos, eles entendem que a igreja de Éfeso foi desde o ano 31, quando foi fundada, até o ano 100. Por que o ano 100? Porque no ano 100, por volta do ano 100, morreu o último discípulo de Jesus Cristo, João. Então, a igreja de Éfeso foi a igreja dos apóstolos ainda vivos, 31 ao ano 100. E por que a igreja de Esmirna foi do ano 100 ao ano 313? É fácil nós entendermos que após a morte do último discípulo, começou a segunda fase, Esmirna. Foi um período cheio de perseguições. E por que terminou em 313? Porque em 313 terminou a última grande perseguição contra os cristãos, que durou 10 anos, do ano 303 ao ano 313. Acabou este período de 10 anos de perseguição exatamente em 313. E dali para frente, a igreja de Cristo começou a ser exaltada como a igreja do imperador. Portanto, 313 para frente está falando já da era de Constantino, que se tornou o imperador, o primeiro imperador romano que se converteu, mas trouxe para dentro da igreja cristã o paganismo.
Portanto, queridos, o ano 313, como o início da igreja de Pérgamo, marca exatamente o casamento do cristianismo com o paganismo pela conversão de Constantino. Por que durou até o ano 538? Porque em 538 iniciou a supremacia papal de 1260 anos. Durante o período de Pérgamo, houve exaltação do cristianismo, casamento do cristianismo com o paganismo, e desse casamento nasceu um filho, chamado o Filho da Perdição, o Homem do Pecado, que é o bispo de Roma sendo adorado como Papa. E, queridos, em 538 começou a supremacia papal. Por que 538? Porque 538, o último inimigo papal, que eram os ostrogodos, foram destruídos em 538. Portanto, ali começa a supremacia papal e termina em 1798. Porém, queridos, a igreja de Tiatira não vai até 1798. Ela vai até 1517. Por que 1517? Porque 1517, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E ali começou fortemente o protestantismo, quebrando o poderio papal. O protestantismo quebrou o poderio papal. Queridos, por que a data de 1798 foi escolhida como término da igreja de Sardes? Porque em 1798 foi preso o Papa, dia 10 de fevereiro de 1798. E logo em seguida as sociedades bíblicas foram criadas. Portanto, em 1798 é uma data própria para iniciar o período de Filadélfia, que é o período de amor às almas, de evangelização do mundo, das sociedades bíblicas espalhando Bíblias para o mundo todo. E Filadélfia foi de 1798 até 1844. Por que a data de 1844? É a data em que começa o período de Laodiceia, povo do juízo, porque o juízo começou em 1844. Aí está a explicação da razão por que estas datas foram escolhidas em relação a cada uma das 7 igrejas. Mais uma pergunta. Os 24 anciãos poderiam ser pessoas ressuscitadas que viveram muito tempo atrás, como por exemplo Noé, Abraão, Jacó? Sim, queridos. Os 24 anciãos, eles foram escolhidos dentre aquela multidão que ressuscitou glorificada com Jesus Cristo no primeiro dia da semana. Então, não sabemos os nomes dos 24 anciãos e não sabemos os nomes desta multidão que ressuscitou com Jesus, conforme diz em Mateus, capítulo 27, versos 51 a 53. Mas com certeza, estes 24 anciãos foram escolhidos dentre esta multidão de ressuscitados e que subiram ao céu com Jesus Cristo. E por que 24 anciãos? Porque eles representam os 24 turnos que existiam no santuário da terra. Queridos, temos aqui mais uma pergunta. Pastor Samuel, por que alguns líderes criticam o Senhor, criticam seus sermões? Queridos, eu não critico ninguém, eu não acuso ninguém. A minha missão é pregar o evangelho eterno que Jesus Cristo me deu para pregar. E vamos continuar. Não vamos parar para ficar respondendo acusações. Eu também não assisto vídeos que me enviam, que estão me criticando. Eu também não assisto. Eu não posso parar de pregar o evangelho para ficar respondendo acusações e críticas. Vamos continuar. Deus tenha misericórdia de mim e de todos os meus irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós estamos juntos caminhando para o céu. Temos uma compreensão diferente de determinadas profecias, como 7 selos, 7 trombetas e 7 reis, mas nós estamos unidos, unanimemente unidos, nas 28 doutrinas fundamentais da igreja. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre cada um e vamos juntos para o céu.